Olá, essa é mais uma edição do programa SC Vale Notícias Especial Eleições 2016, conversando a cada dia com um candidato à Prefeitura de Blumenau. Vale lembrar que são 5 perguntas para cada candidato, a ordem de veiculação foi definida através de sorteio e cada pergunta tem 3 minutos para ser respondido, né? Nós também temos 1 minuto de saudação inicial e 1 minuto das conclusões finais para cada candidato. A conversa de hoje é com o candidato Valmor Schiocchetti, né, do PT, que vai falar um pouquinho para nós em 1 minuto, uma saudação inicial. Queria primeiro agradecer esse espaço, é sempre uma oportunidade importante para a gente dialogar e apresentar a nossa visão de mundo, de sociedade, de política pública, num processo eleitoral em que a cidade vai ter de escolher o governo para os próximos 4 anos. Eu me apresento nesse processo eleitoral como uma novidade, para mim mesmo, porque não estava no meu projeto de vida ser candidato a prefeito, mas entendo de que neste momento de crise política, de crise econômica, de crise ética, é muito importante com que a gente também enfrente os desafios de mostrar que é possível fazer política de forma diferente, inclusive política institucional. Porque eu sempre fiz política nos movimentos sociais, nas pastorais, na organização de base da sociedade. Mas entendo que é possível também nós fazermos política institucional de forma diferente, num processo eleitoral, governando de forma diferente nos espaços institucionais. Candidato, pergunta de número 1. No início da atual administração, houve um projeto de diminuição de cargos comissionados e de secretarias. Se você for eleito, isso seria uma das suas prioridades? Como você agiria? 3 minutos. A prioridade, do ponto de vista de gestão, é dotarmos o Estado, no caso a Prefeitura, de capacidade política, gerencial e técnica para implementar as políticas públicas necessárias para garantir os direitos de cidadania das pessoas que vivem na cidade. Então, esta é a prioridade. Qual é a questão? Se confunde cargos em comissão, que é para dotar o município, o Estado, de poder político, com barganha eleitoral e partidária. Então, sempre há uma reação da sociedade justamente contra isto. E, obviamente, que eu sou contra isto. Eu sou contra utilizar cargos públicos para fazer barganha política. Então, a questão não se trata desse sentido. Então, nesse sentido, sim. Agora, precisamos dotar o município, as secretarias, de capacidade política, de quem entende da política de educação, de quem entende da política de saúde. Não é o técnico, necessariamente, é a política de saúde, do planejamento da cidade, da vida e a história da cidade, para que a gente possa pensar o futuro da cidade e assim por diante. E esta capacidade política, ela precisa estar associada também à capacidade gerencial. Por exemplo, Blumenau perdeu a capacidade de elaboração de projetos para captação de recursos. Nós perdemos recursos por falta de capacitação gerencial e técnica. E precisamos terceirizar isto para consultorias. Nós precisamos ter capacidade técnica para ofertar à sociedade os serviços públicos. Então, há um equívoco quando se diz, e esse é um debate ideológico, mais Estado, menos Estado. O Estado mínimo. O Estado mínimo é um equívoco ideológico, porque a população requer serviços públicos de qualidade. Isso custa. Para isso, precisa ter estruturas públicas adequadas. E a sociedade paga por isso com seus impostos e merece o retorno dos serviços com qualidade. Para isso, o Estado precisa ser dotado de estrutura que dê o retorno necessário para a sociedade. Candidato, pergunta de número 2. Quais os planos para melhorar a mobilidade urbana na cidade? O transporte coletivo seria uma das principais ações que podem ajudar nesse sentido. O que também se pode fazer para melhorar este setor, o transporte público? Bom, no caso de Blumenau, Brian, é interessante a gente analisar porque Blumenau, em 1997, conseguiu implementar um sistema integrado de transporte coletivo na cidade, com ônibus com qualidade, renovou toda a frota de ônibus, estabeleceu os
os processos de integração das linhas, embarque e desembarque, novas linhas, atendeu as comunidades mais periféricas e assim por diante. Era um processo que deveria ser aumentado, expandido. Quando, em 2005, temos mudança da administração da prefeitura, o sistema deixa de ser gerenciado, deixa de ser fiscalizado, deixa de ser acompanhado de forma adequada e o sistema vai perdendo sua capacidade de execução do serviço de transporte público. Então, com isso, eu remeto à minha primeira pergunta. A primeira pergunta feita aqui. A questão fundamental não é o edital de contratação da empresa. A questão fundamental é que o município tem uma política pública de transporte coletivo do município. E que o município tenha, no caso de Blumenau, o CETERB, que é o órgão que executa a política, capacidade política, gerencial e técnica para implementar a política, controlar as empresas, fiscalizar as empresas, ter clareza da planilha de custos e apresentar para a sociedade qual é o custo do sistema. E aí nós vamos negociar com a sociedade o financiamento desse sistema, sob forma de pagamento das passagens, e, se necessário, precisamos discutir a subvenção para que a sociedade tenha um serviço de qualidade, com regularidade, de confiança e a preço justo. Porque aí sim, a empresa que vai prestar o serviço, ela vai ter de ter as condições operacionais para a prestação do serviço. O que nós queremos, e essa é uma questão fundamental de qualquer cidade, do tamanho do porte de Blumenau, é resgatar a confiança da população no transporte coletivo, porque ao resgatar a confiança da população no transporte coletivo, nós vamos fazer aquilo que se faz em qualquer cidade europeia. As pessoas têm carro, mas deixam o seu carro em casa e usam um transporte coletivo de qualidade, porque é mais barato, é mais razoável, é mais simples se deslocar na cidade com o transporte coletivo. Candidato, pergunta de número 3. A educação é sempre um dos fatores mais importantes para implantar as melhorias sociais. Em seu governo, como vai ser a manutenção das escolas e também das creches da cidade de Blumenau? 3 minutos. No caso de Blumenau, nós temos alguns problemas relativos à educação. Nós temos, e todos os candidatos, qualquer debate sempre vai dizer, educação é fundamental, educação é prioridade, e assim por diante. No Brasil, nós temos avançado nas políticas de educação. O governo federal, nos últimos anos, tem avançado no sentido de dotar o Sistema Nacional de Educação de mecanismos de acompanhamento, avaliação e de financiamento, por exemplo, piso salarial dos professores, tá? Projetos para educação, qualificação, capacitação dos professores e assim por diante. No município, no caso específico de Blumenau, nós temos alguns problemas que precisam ser enfrentados. Houve, nos últimos anos, uma ampliação de recursos para a educação. Então, há recursos. Há necessidade, no meu entendimento, de fazer uma gestão mais adequada desses recursos. Em que sentido? Primeiro, para garantir aquilo que já está previsto no Plano Municipal de Educação, no que diz respeito ao acesso, ao direito de acesso, garantindo 100% de acesso para a educação infantil, 4, 5 anos, e para o ensino fundamental. Segundo, nós temos o problema das creches em Blumenau, que é 0 a 3 anos. Aí nós temos 4.500 pessoas na fila. Para isso, precisamos dotar o município da estrutura de creches. São 300 salas, 750 docentes, pessoas que vão acompanhar essas crianças. E vamos ter de enfrentar isso ao longo dos próximos anos para garantir o acesso. Porque, nesse caso, não se trata somente de educação, de cuidado da criança. Se trata da possibilidade da mãe poder trabalhar. Isso é fundamental. Também em Blumenau nós temos uma questão que é, no caso da educação fundamental, nós temos 2 sistemas de ensino.
o municipal e o estadual. O municipal com 60% de vagas e o estadual com 40% de vagas. São dois sistemas. Nós precisamos articular o sistema, precisamos integrar o sistema, para que todas as crianças da nossa cidade tenham um padrão de qualidade de educação, um conteúdo de educação, um projeto político-pedagógico que seja da cidade e da educação da cidade. Isso é fundamental. Obviamente que precisamos articular isto com capacitação, qualificação dos professores, remuneração, né? A adequação do sistema para que a educação funcione como um sistema. Candidato, questão de número 4. O projeto para a construção do Centro de Operações em Blumenau foi uma referência a nível nacional. Uma das ações em que a estrutura seria usada é no atendimento à comunidade em épocas de cheias e enchentes. Isso reforça ainda mais a importância desse serviço na prática. O que você pretende fazer a respeito dessa ideia? Eu estou em Blumenau desde 1987, na FURB, na universidade, e tenho acompanhado de forma muito próxima o esforço da cidade de enfrentar um fenômeno muito peculiar de Blumenau, da nossa região, que é o fenômeno dos desastres. O fenômeno das enchentes e agora, né, a partir de 2008, com novas características. Né? Além das enxurradas, o deslocamento de terras, que também é um problema sério na nossa cidade. Desastre não é um fenômeno ambiental. Desastre é um fenômeno social. Porque é a partir da relação que a sociedade estabelece com a natureza é que sofremos os impactos dos fenômenos da natureza sobre as pessoas e a sociedade. E toda a política de enfrentamento dos desastres, ela necessariamente precisa ser fundamentada na prevenção. Ações preventivas. E existem muitas ações preventivas a serem feitas, iniciando pela educação. Por exemplo, acompanhando moradores nas áreas de risco da nossa cidade, e aí tem um problema, porque a partir do desastre de 2008 houve a retirada de famílias, elas estão voltando para as áreas de risco. Tem um problema aí de fiscalização. Só que elas não conhecem o risco que elas estão diante de que risco, porque não têm informação sobre a realidade delas. Então, há necessidade de ter políticas preventivas, fundamental, a necessidade de que o processo de desenvolvimento da nossa cidade assuma a questão ambiental, as condições ambientais de vulnerabilidade ambiental da nossa cidade como parte da estrutura, né, da nossa cidade, e pense o processo de desenvolvimento nesse sentido, que passa, portanto, por cuidado com a ocupação de áreas de risco, processos de educação ambiental, acesso a políticas públicas da população e dotar, sim, a nossa cidade de estruturas operacionais de informação, de monitoramento, para que os efeitos dos desastres sejam minimizados. Agora, geralmente se utiliza dos desastres para captação de recursos para obras pós-desastre e se utiliza pouca capacidade política para as atividades preventivas. Então, precisamos mudar o foco de percepção desse fenômeno na nossa cidade. Candidato, quinta e última pergunta. O que pensa em fazer para aumentar a competitividade do esporte profissional e não profissional em Blumenau? A recuperação da hegemonia do JASC, a participação do futebol a nível nacional, faz parte do seu plano de governo? 3 minutos. O meu plano de governo faz parte de tudo aquilo que é importante para a sociedade de Blumenau. Porque um governo ele representa os interesses, os anseios da sociedade, da comunidade. Agora, eu tenho uma visão a respeito do esporte do que diz respeito a direito ao esporte. De novo, cabe ao poder público assegurar que todas as pessoas moradoras da nossa cidade tenham acesso ao esporte como direito. Isso é fundamental, porque quanto mais as pessoas, as crianças, adolescentes, juventude, os adultos praticam esporte, nós temos duas consequências. Uma, a vida é mais saudável.
as pessoas vivem melhor. A segunda, competitiva. As pessoas desenvolvem as suas habilidades e as suas potencialidades. E quanto mais pessoas desenvolvem suas habilidades, quanto mais elas desenvolvem suas competências, vamos dizer assim, né? Físicas, motoras, né? Intelectuais e assim por diante, também tornamos esta coletividade mais competitiva do ponto de vista esportivo. E as Olimpíadas no Brasil foram exemplos disso. Nós tivemos surpresos do ponto de vista de medalhistas e assim por diante por causa disso. Segunda questão, JASC. O JASC se tornou uma competição profissionalizada, mercantilizada. E nós, Blumenau, queremos restabelecer o JASC como um grande evento de integração do esporte catarinense para os catarinenses, dos catarinenses. E queremos restabelecer, e é esta a convicção que queremos propor, restabelecer o JASC como um evento esportivo do Estado que tem competição, mas que resgata aquilo que é próprio de cada município na sua política de incentivo aos esportes. E, por fim, Blumenau, sim, merece estrutura esportiva. Nós temos lá o nosso Galegão, que está parado há muito tempo. Nenhum investimento. Mas a estrutura esportiva do município decorre, novamente, da capacidade do município de se dotar, gerencialmente e tecnicamente, de quadros necessários, de pessoal, necessário para a elaboração de projetos, para a captação de recursos, e que possam estabelecer com a iniciativa privada, com sistemas nacionais e internacionais de financiamento, recursos adequados para adotar a nossa cidade dos equipamentos esportivos necessários para que a gente possa desenvolver o esporte. O seu tempo esgotou, candidato, as 5 questões foram respondidas no tempo determinado. Agora nós temos 1 minuto para as suas conclusões finais. Queria dizer que estou aproveitando este processo eleitoral para tentar produzir uma reflexão na cidade de Blumenau sobre as questões que afetam a nossa cidade, sobre o conceito de cidadania e, fundamentalmente, sobre o papel do poder público na nossa cidade. A nossa cidade está sofrendo muitos problemas, que já estavam sendo encaminhados à sua solução. Por quê? Há uma percepção crescente de que o poder público é menos importante. Ele pode ser utilizado em troca de favores, de cargos, de projetos políticos eleitorais em termos de futuro. A perspectiva nossa é um novo jeito de governar. O que Valmor e Sandra e o Partido dos Trabalhadores está apresentando para Blumenau é restabelecer a confiança política nas políticas públicas, no governo municipal, para que Blumenau volte a ser reconhecida nacional e internacionalmente como a cidade que tem um projeto grande para a sua população. Candidato, o seu tempo esgotou. Nós agradecemos a presença nessa edição especial do SC Vale Notícias, cobertura das eleições 2016. O SC Vale Notícias especial a cada dia, trazendo então um candidato diferente, trazendo um pouco sobre a política, as eleições em Blumenau. Nós voltamos a qualquer momento com mais uma edição especial das eleições.